Bom dia! Tudo bem, sexto ano? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a professora Valéria. Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que Deus esteja abençoando cada família, cada papai, cada mamãe, cada maninho, cada maninha de vocês, tá? Não está fácil, né? A gente está com saudade dos alunos, os alunos estão com saudade dos professores, dos colegas, e esperamos que isso passe o mais breve possível, tá bom? Amores, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que já foi falado, mas a gente vai falar novamente. Por quê, professora? Porque é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que você tem que saber no sétimo, no oitavo, no nono ano, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, esses conteúdos que são mais importantes, nós estamos optando por revisá-los para que vocês assimilem melhor esses conteúdos, tá bom? Muito bem. Hoje a gente vai rever advérbios. O que é advérbio, professora? Vamos lá, vamos começar. Advérbio é uma palavra, certo? Essa palavra, ela tem uma função. Qual que é a função? Qual que é o trabalho dessa palavrinha? O trabalho é modificar, adicionar sentido a uma outra palavra. Qual é essa outra palavra, professora? Essa outra palavra pode ser um verbo, um advérbio ou um adjetivo, tá? Então, o advérbio, ele modifica verbos, advérbios, adjetivos, ok? Ele trabalha com essas três palavras aqui, tá bom? Não pode esquecer isso. O que ele indica de circunstância? Circunstância do advérbio pode ser uma circunstância de tempo, uma circunstância de lugar, uma circunstância de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação, de negação, tá? Então, ele serve para auxiliar no sentido final da frase, tá bom? Ele pode modificar ou intensificar essas três palavras, ok? Exemplos de advérbio modificando adjetivo ou outro advérbio. Procurava pelo vestido mais cintilante. Ó, cintilante é um adjetivo. E a menina, ela procurava não pelo vestido cintilante, mas ela queria o mais cintilante. Então, o advérbio mais, ele indica intensidade aí, tá? Ele dá um outro sentido para a palavra cintilante. A banda toca muito bem. Bem é um advérbio de modo, tá? A banda não toca bem, ela toca muito bem. Então, ela tem uma mudança de categoria aí, de bem para muito bem, tá? Então, essa circunstância que o advérbio indica, ela é uma circunstância sutil muitas vezes, ok? Exemplos de advérbio modificando verbos. Estudamos aqui, estudamos lá, tá? Então, são palavrinhas aqui e lá que vão modificar o sentido do verbo estudamos. Estudamos hoje, estudamos ontem. Olha aí, ó, hoje e ontem são advérbios de tempo. Se você colocar hoje, tem um significado. Se você colocar ontem, tem outro significado. Então, tá vendo como o advérbio é importante? Aqui moravam meus avós. Aqui, não é em qualquer lugar, é aqui. Jamais parou de estudar. Olha só, se eu colocar a frase parou de estudar, Márcio parou de estudar, tem um sentido. Agora, se eu colocar um advérbio aí, Márcio jamais parou de estudar, a frase muda de sentido completamente, né? É o contrário. Parou de estudar é uma coisa, jamais parou de estudar é o contrário. Significa que nunca parou, tá bom? Classificação. Nós classificamos os advérbios em advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida, advérbio de afirmação e advérbio de negação. Olha, com relação a listas, deixa eu explicar uma coisinha para vocês.
A língua portuguesa é uma língua viva, ou seja, ela está em constante transformação e constante evolução. Surgem palavras novas todos os dias. Por isso que todos os anos as editoras publicam novos dicionários com edições atualizadas, tá? Porque as palavras novas, elas surgem todos os dias na língua portuguesa, ok? Então, seria impossível fazer uma lista com todos os advérbios que existem na língua portuguesa, tá? Simplesmente porque as palavras vão surgindo. Então, seria impossível fazer. Então, nós trabalhamos com listas com as principais palavras, com os principais advérbios, com os advérbios mais utilizados. Por isso que na gramática que você tem em casa, tem uma listinha. No livro tem outros advérbios. Em uma lista tem um, em outra lista tem outro. Às vezes falta um que tem na primeira lista, às vezes falta algum que tem na segunda lista. Isso é muito relativo, porque cada editora publica os advérbios que quer na listinha de advérbios, tá? Nós costumamos utilizar nas provas, nos testes, nos trabalhos, os advérbios que são mais comuns, tá? Principalmente para o sexto ano. O sexto ano está começando nesse universo aí gramatical de advérbios, tá? Então, a gente costuma utilizar listas com os advérbios mais comuns, para que vocês se lembrem mais rapidamente quando se falar em advérbio, tá? Aqui na listinha que eu coloquei, tem alguns advérbios que vocês desconhecem, mas não se preocupem, esses advérbios que vocês desconhecem não serão nunca cobrados em prova, tá bom? Não por enquanto. O que a gente pode cobrar por enquanto de advérbio de modo? Bem, mal, depressa, melhor, pior, tá? Esses a gente pode cobrar. Outra coisa, os advérbios de modo, as palavras terminadas em mente geralmente são classificadas como advérbio de modo. Por quê, professora? Porque elas indicam um modo. Por exemplo, a palavra tristemente, ela não significa de modo triste? A menina parecia tristemente, a menina estava tristemente sozinha. A menina estava de modo triste sozinha. A palavra tristemente, ela tem o mesmo significado da expressão de modo triste. A palavra calmamente, ela tem o mesmo significado da expressão de modo calmo, tá? Então, por isso, são advérbios de modo, ok? De intensidade. Advérbios de intensidade indicam algo grandioso, né? Muito. Ou também pode indicar pouco, tá? Menos, ok? São advérbios de intensidade. Os mais comuns são muito, demais, pouco, tão, bastante, mais, menos, demais, tá? São os mais comuns advérbios de intensidade. Advérbios de lugar: aqui, aí, lá, acolá, embaixo, em cima, acima, adentro, perto, longe, ok? Muito bem. Advérbios de tempo: hoje, amanhã, tarde, breve, logo, afinal, já, agora, tá? Ontem, anteontem. Negação: não, nunca, jamais. Afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente, né? Dúvida: talvez, possivelmente, quiçá, porventura, acaso, ok? Muito bem. Olha só, vocês viram com a professora Patrícia uma videoaula sobre histórias em quadrinhos? Viram, né? E lá ela falou sobre a Turma da Mônica. Aqui eu trouxe uma tirinha da Turma da Mônica para vocês, em que a Mônica está na janela da casa dela e ela vê a chuva regando a florzinha. E ela diz assim: hoje
Não preciso regar minha florzinha. Quem está regando? São Pedro, né? Porque as pessoas costumam dizer que quando chove, São Pedro está regando as flores lá no céu. Muito bem. Gente, tem dois advérbios aí na fala da Mônica. Vocês conseguiram identificar? Olha lá. 10 segundos para vocês darem uma olhadinha. E aí? Conseguiram? Nós temos dois advérbios na fala da Mônica. Hoje, que é um advérbio de tempo, e não, que é um advérbio de negação. Ok? Muito bem. Aí nós temos também um exemplo em que eu trouxe algumas frases referentes à Rainha de Copas, que é a grande vilã da história da Alice no País das Maravilhas, né? Então, ó, tempo, advérbio de tempo. A rainha chegará amanhã. Lugar, a rainha chegará aqui. Modo, a rainha chegará rapidamente. Negação, a rainha não chegará. Afirmação, a rainha realmente chegou. Dúvida, talvez a rainha chegue. Intensidade, ela é muito severa. Todas as palavras que estão em rosa, eu coloquei em rosa aí, são advérbios. Advérbios que indicam essas circunstâncias: tempo, lugar, negação, modo, afirmação, dúvida e intensidade. Tá bom? Além do advérbio, nós temos um elemento que chamamos de locução adverbial. Todas as vezes que vocês escutarem a palavra locução, eu quero que vocês se lembrem de que se trata de uma expressão formada por duas ou mais palavras, tá? Então, advérbio é uma palavra. Uma locução adverbial são duas ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio, ok? Nós temos também, além da locução adverbial, nós temos locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva, locução pronominal, tá? Agora a gente está vendo a adverbial, porque nós estamos no conteúdo de advérbio, ok? Muito bem. Eu trouxe alguns exemplos do que é uma locução verbal, mas antes vamos dar uma olhadinha mais uma vez no conceito aí. Locução verbal ocorre quando há duas ou mais palavras exercendo uma função de advérbio. Temos a locução adverbial que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Iniciam ordinariamente por uma preposição. Então, pessoal, temos que lembrar o seguinte: a locução adverbial, primeiramente, ela é formada por duas ou mais palavras, ela começa com preposição e ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado de um advérbio. Por exemplo, por fora, por dentro, embaixo, em cima, ao lado, à direita, à esquerda, são locuções adverbiais que indicam lugar, tá? Então, elas são locuções adverbiais de lugar porque elas indicam circunstância de lugar, ok? Professora, mas embaixo é uma palavra só. É uma palavra só, mas ela é formada por duas palavras, em mais baixo, tá? Então, ela tem dois radicais, por isso que ela entra aí como locução adverbial, tá bom? Mas isso daí é uma exceção, tá bem? Em breve, à tarde, à noite, depois de amanhã, de repente, hoje em dia, todos esses exemplos aí são locuções adverbiais de tempo. Modo, em silêncio, às claras, de cor, à vontade, à toa. Locuções adverbiais de modo. Novo, de pouco, de todo. Intensidade. De dúvida, quem sabe? Afirmação, por certo, sem dúvida, com certeza.
Negação, de jeito nenhum, de modo algum, tá? Então, quando eu tiver duas ou mais palavras que têm o mesmo sentido de um advérbio, eu tenho uma locução adverbial. Ok, meus amores? Gente, antes da gente terminar nossa aulinha, eu queria dar mais uma vez um lembrete. Por favor, leiam o livro Biomas. A nossa próxima provinha terá questões do livro, tá bom? Se você já leu, eu já li lá em março, professora, leia de novo, porque você pode ter esquecido, são muitas informações no livro, tá bom? Leia de novo. Um beijo, fique com Deus. Até amanhã.